Fala galera, o noticiário da Fórmula 1 pega fogo antes mesmo do início da temporada. Hoje tivemos a decisão da Haas, que anunciou Kevin Magnussen como piloto que vai substituir Nikita Mazepin. Pietro Fittipaldi teve a sua participação confirmada nos testes do Bahrein que começam nessa semana e só. Vale lembrar que estamos no YouTube e também este faz parte do podcast motorsport.com. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nos vídeos e ativar as notificações. Assim que a gente posta algo, você já fica sabendo e já confere. Comigo, como você já observa, com seu bonezinho virado no estilo Carlos Costa, que vai comentar aqui comigo os acontecimentos do dia. Carlão, primeiro, a confirmação, poucos minutos, de Kevin Magnussen, que fará sua volta à Fórmula 1, e inclusive pela mesma equipe. A volta do dinamarquês foi algo que já começava a ficar esperado, não é mesmo? Seja bem-vindo. Valeu, Eric, um salve aí pra galera que tá nos assistindo. De fato, ontem a gente confirmou a informação que já era ventilada por alguns veículos de que o Magnussen tinha ganhado força nos bastidores para conseguir essa vaga deixada aí pelo russo Nikita Mazepin, né? Tanto ele quanto o próprio Nico Hülkenberg, mas aí tem alguns aspectos pra gente ponderar, né? Questão de conhecer equipe, idade e tudo mais, a gente vai falar disso na sequência, mas o fato é que de ontem em diante já era meio que pública essa informação, inclusive a gente publicou no motorsport.com com a confirmação da nossa reportagem, né? A volta dos que não foram, digamos assim, né? Porque o Magnussen saiu da equipe Haas no fim de 2020, então apenas uma temporada aí fora da Fórmula 1 e do time norte-americano. É um piloto, para mim, razoavelmente bom, não é nenhum as da pilotagem, mas longe de ser um Nikita Mazepin, por exemplo. Óbvio, pela torcida que muitos de nós tínhamos pelo Pietro Fittipaldi, eu vejo que muita gente já está começando a criticar o Magnussen por antecipação, digamos, de maneira um pouco desproporcional, mas é natural pela torcida e tudo mais. O fato é que ele é um piloto honesto, para colocar de maneira bem compreensível aí pra galera, e óbvio, traz experiência, não é tão velho quanto possa parecer. Eu acho que a galera tem a figura de um Magnussen já com seus 30 e tantos anos, ele tem 29 anos, gente. Não é um idoso aí da Fórmula 1, não é um Alonso com 40, um Raikkonen que tinha 41, 2, então é um cara que faz sentido do ponto de vista de um planejamento de médio prazo. Óbvio, conhece a equipe, né? 3 temporadas, 17, 18, 19, 24 temporadas, na verdade. Então, é uma contratação que não espanta, embora a tendência fosse, nos primeiros momentos ali, a disputa ficar entre o Giovinazzi, que eu achava que seria o escolhido, e o Pietro, que era a escolha natural em termos de sucessão, vamos colocar dessa forma, por ser reserva, mas por uma série de aspectos de ordem comercial e tudo mais, acabou sendo preterido. Eric. Exatamente. E apesar de ter praticamente ali aquela novela entre qual piloto, o Pietro Fittipaldi, Antonio Giovinazzi, Nico Hülkenberg também foi citado, e além do Kevin Magnussen, segundo o chefe da Haas, o Gunther Steiner, ele disse que a decisão foi direta e reta, né? Inclusive vocês podem ler no motorsport.com as aspas, né, as declarações do Gunther. Ele fala: estou muito feliz em receber Kevin Magnussen de volta à equipe Haas, ao procurar um piloto que pudesse agregar valor ao time, sem mencionar a riqueza de experiência na Fórmula 1, Kevin foi uma decisão direta para nós. Ou seja, ele dá a entender que desde o início a equipe foi atrás do Kevin Magnussen, que, como você disse, Carlão, 29 anos de idade, parece que ele já passou dos 30, né? E querendo ou não, eu me lembro muito bem as últimas corridas, ou pelo menos na última temporada dele na Fórmula 1, foi cercada de muitas críticas, tanto dele quanto o Romain Grosjean, que aparece nessa foto aí ao lado, ambos aparecem ao lado de Pietro Fittipaldi, né, por conta do alto número de acidentes. Mas se a gente for analisar friamente, Carlão, e é uma opinião minha, por mais que não seja tão popular, por mais que a gente estivesse torcendo, como você disse, para o Pietro Fittipaldi, a volta de um brasileiro à Fórmula 1, é uma decisão, tirando a parte financeira, né, que não cabe aqui nesse momento, mas é um piloto mais experiente, que conhece também bastante a equipe, e que talvez num momento de urgência dessa, como esse momento pede, né, de repente você
a poucos dias do início de um campeonato você se vê sem um dos seus pilotos, sem um dos patrocinadores, é o cara que vai agregar, vai tranquilizar e vai passar um feedback, apesar de não ter ali tido contato nenhum com esse novo carro, coisa que já acontece, por exemplo, com o Mick Schumacher, que já participou pouco, mas já participou da primeira parte dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Então, você tem alguma coisa a acrescentar, Carlão? Não, eu concordo com a sua análise em linhas gerais, né? Só queria tratar rapidamente do que disse aí o Gunther Steiner, que foi uma escolha direta e reta, que a Haas procurou o Mazepin, não, o Magnussen, desculpa. Isso aí é a aspa ali do release, né? O que é publicado para a imprensa. Eu duvido muito que não tenha sido o Magnussen que tenha falado, se quiser eu tô aqui, hein? Nem que seja de maneira sutil, né? Então a gente não pode se pautar muito pelo que é dito no momento do anúncio do piloto. Sim. Agora, em relação à experiência e tudo mais, o que você falou é perfeito, claro. É bem lembrado, né? O momento ali de muitas críticas a ele e ao Grosjean em 2020. Eu acho que a felicidade aí pro Gunther Steiner é que vai ter só um dos dois na equipe, né? Ou seja, não vai ter aquele caos completo que foi a Haas de 20 e até de 19. Mas vale lembrar, foram pilotos que se deram razoavelmente bem, por assim dizer, né? Na medida do possível, em 17 e 18. No momento em que a Haas estava num eu diria, nível de competitividade um pouco melhor do que se teve em 20, 21, inclusive. Então eu acho que é uma escolha que faz sentido sim, Eric. Perfeito. E lembrando que, apesar do anúncio, né, a fase da Haas ela continua ruim antes mesmo dos carros voltarem a competir para valer, né? Como a gente já mencionou, inclusive no nosso reta final na segunda-feira, houve um atraso ali, um problema no frete do material dos carros, das peças da Haas, e eles vão perder a manhã dos testes de pré-temporada no primeiro dia, na quinta-feira, e Pietro Fittipaldi fará a parte da tarde. Então, nesta quinta-feira, teremos o Brasil na pista de Sakir, com o Pietro Fittipaldi fazendo um dos períodos, o segundo período, o período da tarde, pela Haas nessa pré-temporada. Agora, o Carlão, só para a gente fechar esse assunto, principalmente com o Pietro, fica uma possibilidade, eu acho que esse episódio pode ter, quem sabe ou não, uma porta ela pode ser aberta para 2023, né? Com uma mobilização maior perante alguma empresa, quem sabe aí uma coisa mais planejada, né, do Pietro, né, mais planificada, não necessariamente planejada, mas planificada para uma vaga dele, quem sabe para 2023, quem sabe aquele papo que a gente falou de uma grande empresa brasileira poder apoiar o piloto brasileiro, não é mesmo? Com certeza, né? Perdão. Aí tem que ver também a questão de contrato do Mick Schumacher, do próprio Magnussen, pelo que consta, é 2022 e além o que outra foi equipe, divulgado. Né? Outra equipe, mas eu acho que o caminho natural é a Haas. Eu concordo que ele não pode se restringir ao time norte-americano, mas até pelo conhecimento da escuderia e pela relação com o Gunther Steiner, com o Gene Haas, o caminho natural, de fato, seria a própria Haas. E aí, eu acho que a vaga, se o contrato do Magnussen de fato é multianual, seja de 2 ou 3 anos, enfim, a vaga natural seria a do Mick Schumacher, que é um cara que é tido aí pela Ferrari como um futuro piloto da escuderia, eventualmente poderia ir para a Alfa Romeo ou ser emprestado para alguma outra equipe a fim de dar um passo adiante nessa escadinha rumo ao time italiano, né? Mas você coloca um ponto muito interessante, que é a questão da planificação, do planejamento, que de fato é preponderante, né? A gente viu aí e fizemos uma cobertura interessante de bastidores dessa prospecção do Pietro e de seu staff por patrocínio, por verba, a fim de tentar essa vaga titular da Haas em 2022, mas o que se viu, né, e foi, eu acho que praticamente consensual entre o que você apurou, entre o que eu apurei, Guilherme Longo, enfim, a nossa reportagem, inclusive internacional, que é muito em cima você conseguir, sei lá, 90 milhões, que seja 80 milhões de reais, de sábado para segunda, né? Porque provavelmente o Magnussen já tinha fechado ontem. O anúncio foi hoje, quem sabe até na própria segunda. Então, se o Mazepin foi dispensado no sábado, de maneira oficial, pelo menos,
é muito pouco tempo hábil para você conseguir orçar essa grana, angariar esse dinheiro, seja com um patrocinador de multinacional ou uma empresa brasileira, mas enfim, principalmente empresas que tenham o interesse de estar numa plataforma global como é a Fórmula 1, né? Obviamente, tanto o Pietro quanto o Magnussen e outros tantos, provavelmente já sabiam que o Mazepin estava de saída, né? Então não é necessariamente sábado, mas o fato é que o tempo é muito curto. Agora, com essa realidade dada, com esse flerte que o Pietro teve aí com o assento titular da Haas em 2022, a gente pode imaginar que para 2023 o staff dele vai fazer um planejamento no sentido de prospectar uma vaga. E aí eu vejo o caminho mais natural sendo o assento do Mick Schumacher, até pelo contrato do Magnussen, né? Mas claro, vai depender de como o Schumacher vai render esse ano. Se for muito bem, der um pau no Magnussen e a Ferrari quiser tirar ele da Haas, é um negócio que me parece bem factível. Mas pode ser que o Magnussen, com a experiência dele, é um piloto rápido, volto a dizer, muito marcado aí por algumas atrapalhadas, mas que ele é rápido, né? Conseguiu pódio, se eu não me engano, na primeira corrida dele na McLaren, coisa que o Hülkenberg, que era o rival dele aí pela vaga, um dos, não tinha. Então, a gente vai ter que esperar para ver, né? E agora, a gente fala muito aí do Magnussen, é importante lembrar que ele teve boas temporadas, bateu o Grosjean em algumas delas, o que também não é um grande mérito, mas a gente precisa também recordar do fato de que o Grosjean era o cara que ali no começo da segunda parte da carreira dele, né, considerando o período de Renault 2009, era um piloto rápido que às vezes até incomodava um pouquinho o Raikkonen ali na Lotus Renault. Então fica o estigma dos dois, né, mas falando do Magnussen, porque ele volta à Fórmula 1 aí pela Haas, de que é um piloto trapalhão e que bate muito, de fato foi a tônica dos últimos anos, mas não é um cara completamente incompetente como alguns possam pensar. É um cara rápido e acho que é uma escolha que faz sentido, né? A gente tinha aí muito especulado o Giovinazzi. Entre Giovinazzi e Magnussen, eu ficaria com o Magnussen, sinceramente. Tem que ver a questão comercial, né? Mas se eles escolheram o Magnussen, eu imagino que o Magnussen tá botando uma grana também na Haas, com certeza. Tem a questão do desconto que eventualmente o Giovinazzi traria via Ferrari na compra das unidades de potência, mas foi o cálculo ali que o Gene Haas e o Gunther Steiner fizeram para escolher o piloto dinamarquês. Eu acho que é uma escolha acertada. Agora, em relação ao Pietro, é isso, é focar na temporada 2022 dele, né? Seja ali junto à Haas como reserva, seja na LMS, outras categorias que ele possa disputar. É muito importante que ele esteja correndo também, né? Então, é isso. Acho que dos males... Não que dos males seja o menor, mas o mundo não acabou, né? Muita gente, pela torcida, talvez esteja sendo um pouco fatalista, mas o Pietro é um cara jovem que tem toda a condição aí de ter um futuro brilhante, seja na Fórmula 1 e em outras categorias. Eric. ELMS, European Le Mans Series, é a competição que o Pietro vai fazer completa, que vai estar ali em competições de longa duração de endurance na Europa. Agora, a gente falou do presente e do futuro, quem sabe, da Haas, mas está na hora de a gente falar um pouquinho do passado recente, que é o nosso glorioso Nikita Mazepin, que convocou uma coletiva de imprensa virtual, mas convocou ali, e ali ele nota-se, né, Carlão, que ele está na bronca, né, primeiro com o modo como ele acabou saindo da Haas, né, uma das questões aí que ele falou, que ele não fala com o Gunther Steiner desde o final dos testes de Barcelona, e que ficou sabendo que ele estava fora poucos minutos antes da própria Haas anunciar isso publicamente, né, no último sábado perante a imprensa, né? E além disso, ele anunciou uma fundação, que aí eu acho que tem um pouquinho, né, da ironia, né, proposital, né? We compete as one. Um pouquinho não, um pocão, eu diria. Pocão, né, que tem o intuito de ajudar pilotos russos que não poderão competir, atletas russos, né, que não poderão competir, e com apoio financeiro e não financeiro, pode ser legal, médico e afins. Conta um pouquinho mais, Carlão, o que nosso glorioso Nikita Mazepin, da foto agora, ex-piloto da Fórmula 1, o que ele falou mais pra galera saber. Então, Mazepin meio que jogou merda no ventilador, embora não tenha sido nada demais, né? Mas reclamou da maneira com a qual foi tratado pela Haas, o que é natural, então a gente poderia esperar
o russo colocando a boca no microfone aí, e claro, essa, digamos assim, piada, essa ironia com o We Race as One é algo que salta bastante aos olhos, inclusive a gente debatia isso na nossa redação. Mas não tinha como esperar o Mazepin se recolher e ficar completamente quieto. Agora, quando ele diz que quer retornar à Fórmula 1, aí, bom, ele tem que dizer, pode dizer o que ele quiser, né? É um piloto jovem ainda, mas para se abrir um gap para o Mazepin de volta, eu acho particularmente muito difícil, até pelo rumo da Fórmula 1, né? Com teto orçamentário, com, em tese, um maior equilíbrio de grid. Essas medidas todas supostamente vão diminuir a facilidade, coloquemos assim, dos pilotos pagantes de entrar no grid, né? E aí eu não tô dizendo que não vai ter piloto pagante, não é isso de forma alguma, mas você vai ter que ser pagante e ter braço, coisa que o Mazepin provou não ter em 2021, né? Então é complicado. Agora, ele tá no direito dele de falar o que ele quiser, basicamente isso. Como tem uma frase, né? Falar até papagaio fala. Então, não que a gente esteja aqui ironizando ou menosprezando, eu acho que, primeiro, por mais que ele reclame, mas é uma questão aí que seria muito complicado a Haas mantê-lo no carro para 2022. Eu acho que ele pode até ter o direito de reclamar da maneira como foi feito isso, dele não ter um tempo ali antes do anúncio oficial para a imprensa, porque eu acho que a pior coisa que tem é um piloto ou um atleta ser dispensado e descobrir isso perante a imprensa. Eu acho que isso realmente pode ser um pouco desrespeitoso, mas não é nada ilegal. Então, mas ele certamente já sabia que o rumo era esse, né? Não, com certeza. Ele estava vendo ali o barco dele afundar, mas temos essa questão, e também parece que tanto ele e o pai dele, né, o nosso glorioso Dmitry, eles foram adicionados a uma lista de russos de alto nível sujeitos às sanções da União Europeia. Então, assim, ele vai vir ainda chumbo do grosso em relação a algumas sanções por conta dessa guerra, e ele vai ter que esperar. Eu acho que ele tem que torcer, querendo ou não, pro fim dela, para ele poder, e os atletas russos não terem mais nenhum tipo de veto a participações. Então, vamos ver aí as próximas cenas. Ele tem que retomar a carreira dele a partir do momento que isso acabar, né? Mas lembrando, Carlão, a partir desta quinta-feira, com cobertura também do motorsport.com, você, desde as 4 da manhã, você vai ter ali o nosso tempo real, que vai dar todas as informações do que vai estar acontecendo a partir dessa quinta-feira em Barcelona, na segunda parte da pré-temporada da Fórmula 1. Então, vai lembrar, começa às 4 da manhã, vai até às 8, dá uma paradinha ali pro pessoal almoçar, jantar, não sei qual vai ser a refeição, e aí depois às 9 da manhã até às 13 horas, tudo horário de Brasília, né? Você vai ter ali, e pela primeira vez, vale lembrar, né, Carlão, uma emissora de TV brasileira vai transmitir também, né? O Band Sports. O Band Sports vai pegar cada um desses 3 dias, as 2 horas finais, e vai transmitir. Também terá uma participação de toda a equipe, né? Vai ter a participação de toda a equipe da Band, do Band Sports, né? Que dividem ali a transmissão, e o Felipe Killing estará no lugar de Mariana Becker, que está no estaleiro, já que ela teve uma lesão ali, que acho que não peguei... tornozelo, alguma coisa assim. Rompeu ligamentos ali e não vai poder estar nesse momento no ar. Então, mas obviamente você que nos assiste já sabe que a partir das 4 da madrugada, eu sei que quem vai passar a noite em claro aí ou vai acordar bem cedo, pode acompanhar, vai saber pelo motorsport.com tudo que vai rolar eu ia falar em Barcelona, no Bahrein, e aí também, logo depois que os testes forem finalizados a cada dia, a nossa equipe também vai comentar o que de melhor rolou no Bahrein, tanto para você que nos assiste aqui no canal do motorsport.com no YouTube, e você também que está nos ouvindo pelo podcast. Teremos podcasts extraordinários nesses 3 dias, quinta, sexta e sábado. Tem mais alguma coisa que eu acabei não acompanhando aqui, que eu acabei esquecendo?
Acho que não, né? Tem os Acho pilotos. Vale lembrar também que os pilotos fizeram um protesto contra a guerra. Temos fotos disso, temos, olha lá, No War, com uma flor ali alusiva, inclusive às cores da Ucrânia e, obviamente, a bandeira da Ucrânia embaixo, todo o grid da Fórmula 1. Então, todo mundo ali contra a guerra. Então, é o que nós esperamos também, tudo em nome da paz. Senhor Carlos Costa, então vamos nessa e nos veremos. Nos veremos aí durante até quinta-feira, até sábado, com todas as novidades lá do Bahrein. Tá chegando a hora, gente. Então, Fórmula 1 começa no dia 20 de março, o primeiro GP do Bahrein. Então, você que você nos acompanhou, não esqueça de acompanhar, de seguir o motorsport.com nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no TikTok, além do YouTube. Você pode fazer a sua inscrição. Já chegamos aos 100 mil inscritos, mas estamos rumo aos 200. Então, se você está nos assistindo, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui. Tá legal? Carlão, valeu. Você que nos assistiu, obrigado também. Até a próxima. Tchau, tchau.